galera, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia de Maratona Elétrica. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui, prata da casa, professor Leandrão. E aí, Leandrão, vamos já começar sem enrolação, vamos para o que interessa. Se apresenta aí, mano, fala pra gente aí quem é você, onde que você atua, como você chegou até aqui, mano. Tá, beleza. Boa noite a todos aí. Obrigado, Kevin, pelo convite. Então, cara, meu nome é Leandro Medeiros, né? Eu formei em 2010 pela Universidade Federal de Mato Grosso. Logo após a formação, eu iniciei o mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Então, minha área de pesquisa, ela se ateve na parte de instrumentação, né? Apesar de ser na área de sistemas de potência, mas foi mais direcionada à instrumentação. E concluí o mestrado, já comecei a trabalhar já ingressei no mercado de trabalho, justamente nessa área, né, de parametrização de relés, que envolve desde a automação de subestações e também mas mais focado na proteção, né. Legal. Leandro, e onde que você atua hoje, cara? Em qual lugar você atua hoje? Hoje, Kevin, eu trabalho no setor de proteção, sou um dos integrantes do setor de proteção da Energisa Mato Grosso, certo? E até no decorrer dessa conversa, você falar em automação, em proteção, são dois setores que caminham muito juntos, né, cara? Então, automação e proteção é muito comum a gente ver. Muitas empresas adotam até o mesmo departamento, né? Então, é muito comum a gente tocar nesse assunto, né? Então, a proteção e a automação são dois aliados, porque sempre a gente vai precisar, sempre a gente está ali precisando um do outro, né? Uhum. Então, e nesse cenário nacional da automação, já fazendo esse paralelo com a proteção, você falou que é muito intrincado, né? Como que você enxerga Isso. o cenário hoje do mercado da automação? Certo. O mercado hoje, cara, não só de... A gente falando em automação, né, cara, a gente começa, não inicia, mas a gente tem uma gama muito grande, né, muito vasta em relação a isso aí. Pode ser numa subestação de geração, né, de unidades geradoras, pode ser numa planta industrial, pode ser numa subestação de distribuição ou de transmissão, né. Então, a gente tem um cenário muito grande aí, tem desse novo tema, né, cara, da indústria 4.0, então a gente tem uma gama de aplicação muito vasta, né? Sim, Leandro. E assim, e na indústria, você tocou no assunto de indústria 4.0. Você vê a principal característica da indústria 4.0 em todas as revoluções industriais que aconteceram, elas eram caracterizadas por um fator novo, né? E essa quarta revolução industrial, ela é muito caracterizada pela automatização extrema dos processos industriais, né? Então a gente vê isso muito em voga agora, né, Leandro? Perfeito, Kevin. Eu até listei aqui alguns exemplos, como eu falei, né? A automação, ela está presente em todos esses setores, né? A gente fala subestação, a gente fica muito elencado a algum tipo de subestação, né? Mas todas as subestações hoje são factíveis e estão utilizando algum processo automatizado, né? Por exemplo, uma planta industrial. A gente temos filosofias, né, de descarte de carga. Por exemplo, tá lá a minha planta operando, né? O meu suprimento da concessionária sai, entra meu gerador. Mas, meu gerador, ele não pode atender todas as cargas. Então, tem um descarte de cargas e meu gerador assume só as cargas essenciais. Um exemplo disso de planta industrial. No sistema de distribuição, onde eu trabalho, né? Nós temos também recomposições automáticas. Fazemos muitos automatismos relacionados a isso, sabe? Lógica de recomposição automática. Eu tenho lá uma região que é atendida por uma linha, só que essa linha não... E uma outra linha que fica de backup que não pode ser energizada por N motivos. Beleza, deu um problema nessa linha, a outra linha assume, por exemplo. Eu tenho um barramento que está sendo atendido, um disjuntor, um barramento com vários alimentadores, um desses alimentadores falhou. Beleza, eu pego, automaticamente isolo esse alimentador e recomponho os restos, ou seja, isso impactando diretamente nos indicadores, na qualidade do fornecimento. Eu deixo menos tempo meus consumidores sem energia. Já nas transmissoras, por exemplo, eu tenho muitos CEPs, sistemas especiais de proteção, entendeu? Também nesse sentido,
se eu perder uma linha e essa linha da transmissora é conectada a uma geradora, essa linha que são 2 circuitos, por exemplo, o circuito duplo tende a carregar todo aquele fluxo de potência das unidades geradoras. Se eu perco uma linha, eu não consigo. Então, eu tenho que fazer um automatismo para descartar geração e assim não prejudicar toda a usina e continuar gerando energia ainda. E nas geradoras também eu tenho vários automatismos. Um exemplo deles são controles automáticos de geração, dependendo sei lá, do que o agente conectado, condições essas do agente conectado, por exemplo, eu perdi uma linha também, ou em épocas do ano diferentes, entendeu? Ou arranjos da rede diferente. Então, posso fazer um controle automático de geração. Falar assim, eu quero que nesse período, eu quero que fique gerando tanto, certo? Eu quero que consuma reativo, eu quero a compensação reativa, né? Quero que consuma reativo, eu quero que forneça reativo para o sistema. Tudo isso automaticamente. Ou seja, como eu falei no começo, né? A automação, ela está presente, os processos automatizados, eles estão bastante presentes aí no setor elétrico, né? A gente não pode ficar amarrado nisso aí, é muito presente, né? E uma outra coisa também, né? A gente precisa entender, a gente fala assim, automação às vezes parece um negócio complicado, né? Mas não é. Entender o que é automação, né, cara? Então, a automação nada mais é que uma junção, né, de uma sequência de processos existentes já nas subestações, né, de processos ou ações já existentes nas subestações, das ações corriqueiras mesmo das subestações, que dependem, que tentam focar mais na máquina, entendeu? Vai haver intervenção humana? Vai haver intervenção humana, mas ele tenta focar mais no equipamento máquina, né? Ou seja, ele deixa a cargo da máquina todo esse controle. Ou seja, o operador vai dar um input na informação e a máquina passa a fazer todos esses processos que já eram feitos manualmente, só que hoje com a riqueza de detalhes muito grande, com sequenciais de eventos, né? Uma riqueza de informações que facilitam muito, né, cara? Torna o ambiente mais seguro, as operações, as manobras mais seguras. Ou seja, antes um operador fazia a manobra de um disjuntor. Beleza, essa manobra foi executada. Mas eu quero saber informações que às vezes o operador não viu lá, por exemplo, de maneira simultânea. Então, tudo isso vai sendo registrado num processo de automatismo. O tempo que o disjuntor fechou. Para quem que vai sair essa informação, entendeu? Em qual nível vai chegar essa informação? Os intertravamentos, eu consigo trocar várias informações com bens adjacentes. Então, por isso que eu falei, ele torna o processo mais seguro, mais ágil, como eu dei o exemplo na recomposição de um sistema. Eu deixo o operador, eu deixo os clientes, né, que dependem da energia, por exemplo, sofrendo menos tempo, né, em caso de interrupção. Como eu falei, a riqueza de detalhes também, né, cara? Hoje, numa ocorrência, eu consigo ter muitas informações que o operador sozinho não ia conseguir fazer isso, sabe? Uma riqueza de detalhes, né, cara? Hoje a gente tem muitas informações, como oscilografias, registros de eventos, autotestes, né, cara? Por exemplo, beleza, eu dei um disjuntor, às vezes a máquina o disjuntor apresentou um defeitozinho na mola de carregamento naquele momento que eu dei o comando. O operador não ia conseguir fazer isso, porque às vezes ele está num painel de comando, ele não ia conseguir ver essa informação, entendeu? Isso ele consegue ver num alarme de baixo nível, num backup, não num backup, mas numa interface, né? Uma interface. Isso com o tema automação surgiu muito também, uma interface homem-máquina. Eu preciso disso, né? Como eu falei, a gente depende muito da máquina, então vou precisar de uma interface homem-máquina, que é a IHM. E isso surgiu em torno de processos automatizados também. A IHM surgiu nesse cenário, né? E é isso, cara. Em relação ao entendimento da automação, né? E um outro ponto também, às vezes eu quero fazer, eu tenho uma subestação lá e vamos automatizar ela. Pô, mas eu tenho automatizar, cara. Hoje eu tenho muitos equipamentos, né, cara? Tem uma vasta gama de fabricantes de equipamentos, estudos de caso. Então, eu posso fazer um negócio muito caro, usar muitas coisas, às vezes não é produtivo, né, cara? O que é importante, né? A gente traçar uma meta do que a gente precisa, entendeu? Tem que ser objetivo nessa parte. Senão fica como eu falei, insisto.
a gente faz um negócio caro, enche de serviços automatizados, de processos automatizados lá, mas que para a gente, às vezes, não vai ser tão usual, ou às vezes nem vai ser usado, né? Só porque o nome foi bonito, um vendedor te empurrou um negócio lá, né, cara? Então, a gente tem que traçar muito bem. A gente vai falar mais à frente aqui em relação a esses passos na hora de definir, né, o que eu quero fazer na automação, seja uma subestação, por exemplo, nova ou uma subestação que seja modernizada, né? Mas antes eu queria falar também que a gente falar da automação de subestações, necessariamente a gente envolve, necessariamente nós envolvemos diversos conceitos, né, do conhecimento do engenheiro eletricista, né, cara? Seja na área de sistemas elétricos de potência, na área de telecomunicações, seja na eletrotécnica, né, na análise de projetos, sistemas digitais, na programação dos CLPs, dos relés, né, que a gente precisa fazer. Hoje os relés, né, no âmbito da automação, passaram a ser chamados, né, de IEDs, porque ele não é só um relé de proteção, ele não faz só proteção, ele tem um CLP integrado nele, né, e o próprio relé ele faz essa gestão desses processos internos, esses processos computacionais internos dele, ele tem sua gestão, né, tem um processamento para proteção e tem um processamento para automação, e ele consegue cadenciar muito isso. Então o relé passou a ser chamado de dispositivo eletrônico inteligente, né, IED do inglês. Então é muito importante isso, porque às vezes a gente fala, é comum a gente ouvir na faculdade o cara falando assim, a teoria, onde que eu vou usar isso aqui, cara? Cara, nessa área a gente usa muito, ainda mais na proteção, aliada à automação, a gente usa muito cálculo, a gente usa muito as aplicações que a gente aprendeu nos laboratórios, na academia mesmo, sabe? Então é sempre muito importante a gente estar se aperfeiçoando, sempre buscando artigos, né? As inovações do mercado, né? Pode ser artigo técnico mesmo, precisa ser. É lógico, é importante, todo artigo é importante, né? Mas as aplicações, né, cara? Hoje os fabricantes, a CEL, por exemplo, que é a parceira da escola, ela tem bastante documentação de estudos de caso, né? E ela deixa tudo isso muito transparente para o usuário, sabe? Então, sempre está muito antenado essa questão das inovações, sabe? Entendi. Porque é um mercado que evolui muito rápido também, né? E sempre tem uma coisa muito nova que pode ajudar muito a gente, né, cara? Por exemplo, hoje os nossos painéis de proteção e automação, cara, podemos dizer assim, cara, em termos de ocupação interna dele, 40% menor, entendeu? Tudo isso com o auxílio de processos automatizados, né? A gente economiza com relé auxiliar, economiza com cabo, com fio, e a gente explora mais protocolos de rede, né? Mas nesse sentido. Leandrão, eu vi que você falou aí que a automatização ela está muito avançada, que é uma característica da indústria 4.0. Mas é legal também que você falou até tem um termo que eu não conhecia, HM, a relação homem-máquina, né? Isso, IHM, interface homem-máquina. Interface homem-máquina. E aí, Isso. pegando esse gancho, a gente vê que, apesar da tecnologia estar muito avançada e sendo avançada a cada dia mais, o fator humano ainda é necessário, né? Claro, claro. Os processos vão depender necessariamente das decisões, das inputs, né, que o operador quer, entendeu? Mas insisto, né, por que tornou seguro? A gente mapeia no processo automatizado o que ele fazia manualmente. Só que ele não vai dispensar ele, é lógico. Vai exigir dele um conhecimento mais pesado, né? Mas ele vai entender todo aquele processo do mesmo jeito e vai ter mais riqueza de informações, de detalhes, porque ele que vai dar input do processo, né? E como que você enxerga hoje a demanda por profissionais que tenham esse conhecimento? Como que o mercado tem demanda dessas práticas? Kevin, o engenheiro eletricista hoje, ele vive, os engenheiros de maneira geral, né? A gente vive temos duas vertentes de caminhos profissionais bastante aquecidas, né? A área de gestão, certo? E essa área de automação, cara, certo? Vou falar que eu sou apaixonado por essa área, né? Mas
A gente sabe, a gente convive no mercado, a área de gestão também está muito aquecida, mas eu vejo a área de automação, ela está totalmente, ela é muito exigida em todos os setores, sabe? Como eu dei um exemplo de todos os casos de subestações, né? Então, tem muito mercado, cara, tem muito mercado. E hoje, mesmo as subestações existentes, com o tempo, como você mencionou, evolui muito rápido, né? A modernização desses equipamentos, né? As novidades nessas áreas, elas evoluem muito rápido. Então, a cada 10, 15 anos, as subestações que foram modernizadas vão ser modernizadas novamente, entendeu? Então, é um mercado, assim, contínuo. Mas, insisto, é necessário sempre acompanhar essas mudanças, né? Senão você fica parado no tempo, lá no retrofit que você fez lá, na modernização que você fez lá 15 anos atrás, né? Leandrão, na questão, existe uma desvantagem, no business a gente chama isso de deixar dinheiro na mesa, né? O engenheiro eletricista, o engenheiro de automação que não se especializa, que não tem essas habilidades, ele deixa dinheiro na mesa? Eu acredito que sim, Kevin. Eu sou muito a favor do cara ter um foco, né? E se ele optou por seguir a carreira nisso aí, como eu falei, é um processo de melhoria contínuo, né? Ele tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre buscando, né? Por exemplo, numa aula, você não vai estar sufocado na aula, né? Vão ter as discussões, vão ter casos dos colegas ali adjacentes, empresas adjacentes às nossas, né, cara, no mesmo ramo, né? Então a discussão ali vai surgir um assunto novo para você buscar, um desafio novo, entendeu? Então sempre é muito importante, né? Na leitura mesmo você vai buscar muitas coisas, nos trabalhos quando você faz um curso, você vai ter curiosidade em outros assuntos, né? Então, como eu falei, é um processo ascendente, né? Melhoria contínua. Tudo isso são oportunidades, né? Para o cara acompanhar essa ascensão, né? Para o engenheiro acompanhar essa ascensão e estar tá sempre colocado no mercado, entendeu? Se ele optou por seguir nessa área, que tem ramo, né? Tem mercado, é importante sempre estar tá acompanhando ela também, né? Aham, porque se inova muito rapidamente, né? Isso. Leandro, as habilidades, o engenheiro agora que está assistindo a gente, ele opta por entender mais essa área ou quem sabe seguir, se especializar, né? Quais habilidades esse cara precisa ter para poder atuar nesse mercado, para poder começar, pelo menos? Certo. Como eu citei ali, né, cara, a gente na academia, a gente precisa ter. A gente aproveita todas aquelas informações, né, cara? Então, eu acho assim, a gente tem que. É lógico, às vezes a gente tem que sempre. A gente não dá tanto valor nisso na academia, então é sempre bom tá atento a isso, né, cara? E se a pessoa, insisto, quer entrar nesse mercado, ela precisa rever esses conceitos, né? Ou talvez buscar treinamentos, né? Como eu falei, hoje tem muito material, né? Mas a gente tem muitos instrutores bons também nessa área, né, cara, que é importante, né, cara? E, e colocar a mão na massa, sabe? Testes de bancada, até uma situação que eu quero citar em relação a, como eu falei antes, né? A gente precisa ter procedimento para fazer automação, não é simplesmente assim, vou colocar esse negócio, vou instalar esse CLP aqui porque eu quero que faça uma série de automatismo, nem saber para que o porquê dele ser instalado e o que ele vai fazer, né, propriamente dito. Então, eu preciso tá muito bem embasado, muito bem ambientado com minha planta, né, e aplicar esses conceitos que eu mencionei, né. Aí sim partir para a escolha dos equipamentos, né, os protocolos de comunicação, para o tipo de comunicação e por aí vai, né. Legal, Leandrão. E aí você já começou a falar um pouquinho do que eu ia fazer te perguntar agora. De qual maneira, né? Quais as dicas que você dá para ele adquirir essas habilidades, né? Você já começou a falar um pouquinho. Uhum. Não, então, é justamente isso, né? Dando mais ênfase, o Kevin, a gente precisa buscar treinamentos, né, cara? Buscar se aperfeiçoar nisso aí. Se a pessoa não trabalha na área e quer entrar nessa área, né, por exemplo.
Aham. Infelizmente, às vezes ele tá meio deslocado, ficou muito tempo na gestão, por exemplo, como eu citei, que é uma área muito boa, né, cara? Mas às vezes ele ficou ali, ficou um pouco deslocado, né? Então, um treinamento sempre ou uma pós-graduação mesmo, é sempre muito importante, né? Seja ela lá com o estrito senso, né, Carol? Sempre você vai abrir a cabeça para alguma coisa diferente, né? Então, isso é meio que padrão das pessoas que a gente vê que estão entrando no mercado, as pessoas que já vêm desde antes, né, cara? Desde a minha época, por exemplo, né, cara? Eu sou novo, sou muito recente nessa área, né? Tem o quê? Desde 2013, Aham. 7 anos. Você vê profissionais aí, a hora que o cara vai ficar bom mesmo é com 10, 15 anos de experiência, entendeu? A cada subestação que a gente vai é uma coisa nova, um arranjo diferente, um automatismo diferente, entendeu? Tem muita coisa para aprender ainda, sabe? Então, o aperfeiçoamento é contínuo, né? A ascensão é contínua, o treinamento precisa ser, as leituras precisam ser contínuas também, entendeu? A busca, né? A busca por essa modernização, por essas variantes aí de equipamentos, de tecnologias, precisam ser contínuas também. Sim, cara. O Paulo Lima, lá da CEL, a gente entrevistou ele no nosso primeiro dia aqui de maratona e ele enfatizou muito bem isso que você está falando, que o cara que o engenheiro eletricista que está atuando na proteção ou na automação, ele é um eterno estudante, cara, porque as tecnologias elas vão mudando muito rapidamente e o cara tem que aceitar, ele usou esse termo, o cara tem que aceitar que ele vai ter que estudar permanentemente, porque senão ele não consegue acompanhar, né? Isso, e às vezes a gente pensa até também, cara, eu vou estudar, eu era o cara que estudava só para prova. Cara, o negócio quando você começa a aplicar ele, pô, eu preciso desenvolver um automatismo de recomposição automática, né? Ou de um controle automático de geração. O negócio é tão fascinante que você vai se empolgando, cara. Você ele deixa de ser um negócio assim, debruçar em cima de livro. Não, aquilo ali Começa a fazer sentido, né? é um hobby para você, porque você vai ver aquele negócio do Legal. projeto, né? Da concepção, da idealização do problema até a execução, né, cara? Que é o conceito de metodologia científica, né? Da aula que nós tivemos, né, cara? A gente precisa primeiro saber o problema, né? O que eu preciso melhorar, o que eu preciso aprimorar, entendeu? Para depois começar para partir. Falar assim, opa, meu projeto vai ser assim, eu vou usar tal equipamento e vou implementar as lógicas de automatismo dessa forma, entendeu? Mas o primeiro passo é definir o problema. E como eu falei, a gente é um estudante eterno e não é uma coisa de outro mundo, entendeu? Como eu falei, a gente fica fascinado, fica empolgado com o negócio, entendeu? Quando você não vê o negócio funcionar, você não vai parar. E vai buscar conteúdo até conseguir entender. Claro, você precisa, é lógico, é um ambiente de risco, né, cara? Você começa a pensar, pô, isso aí envolve pessoas, Ah, envolve segurança de equipamentos, né? O meio ambiente. Então, você começa a ficar, você, por zelo próprio, né, cara? Preocupação, o do próprio engenheiro, como todo mundo, como todo bom engenheiro fica preocupado com isso aí e o cara vai desenvolvendo, entendeu? E não precisa ficar encucado, às vezes, com o tempo, as coisas. Cara, o que é bem feito tem prazo, entendeu? Você tem que pensar em fazer o melhor. Não é fazer para entregar. Você não precisa fazer entrega, você tem que fazer o melhor. O mas, melhor e funcional, né? sim. Leandrão, muito obrigado, cara, pela conversa. Gostei demais aqui da nossa aula. Então, você está encerrando aí com chave de ouro a nossa maratona. E eu tenho certeza que esses conteúdos, o seu conteúdo de hoje, vai servir demais para a galera que está assistindo a gente, viu? Muito obrigado, cara. Tranquilo, tranquilo. Agradeço novamente pelo convite. Como eu falei, não tenho uma experiência aí de longos anos, né, mas a gente tem uma vivência razoavelmente boa, né? Mas que isso sirva de inspiração para sempre querer buscar. Como eu falei, é tudo novo, cara, sempre muito novo, sabe? Toda obra, todo projeto tem uma situação nova, um equipamento novo, que a gente precisa debruçar em cima do manual de instruções dos equipamentos hoje que são muito completos, ou reviver uma teoria que você viu na faculdade, numa pós-graduação, entendeu? Então, isso é uma realidade muito presente, conforme o Paulo Lima mencionou também, sabe? Legal. Essa atitude proativa é o mais interessante, é o mais importante, né, Leandro? Com certeza, cara. Beleza. Galera, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a presença de vocês. Fiquem aí que nós temos alguns recadinhos para a gente
acertar alguns detalhes sobre o seu certificado. E mais uma vez te agradeço, Leandrão. Obrigado, viu? Valeu. Até mais. Bora acelerar, galera. É isso aí, galera. A gente está chegando à nossa reta final da nossa maratona elétrica. E eu desde já agradeço você por ter participado aqui conosco os 3 dias. Eu sei que não sai daí, tá? Não sai daí, porque nós temos uma informação muito importante para você sobre o seu certificado, como que vai funcionar e sobre um presente que eu prometi lá no WhatsApp mais cedo, né? Então não sai daí. A gente sabe como foi difícil, né, para as pessoas. A gente acompanhou caso a caso lá no grupo do WhatsApp. A gente sabe o quanto foi desafiador participar dos 3 dias. Então, para a gente se sente muito honrado com a sua participação. A gente fica muito feliz mesmo, galera. Tá? Bom, quais oportunidades você validou ou descobriu nessa semana? A gente percebeu que uma galera aí descobriu novos insights, novas coisas, né? Descobriu novidades. E eu até peguei umas interessantes aqui que realmente achei muito legal. Por exemplo, a visão que o professor passa ao explicar sobre as oportunidades expandiu meu conhecimento a respeito de toda a ampla gama de opções que há na área de proteção. Essas são as respostas que vocês deram lá daquele nosso quiz durante a semana. Aí um outro aluno respondeu: sempre me interessei pela PSE, mas não tenho condição de fazer uma especialização fora do meu estado, Tocantins, que não oferece nenhum curso. Olha que legal, galera. E uma terceira opinião, um terceiro depoimento diz assim: eu sabia muito pouco sobre essa área, não tinha noção que era tão abrangente assim. Gostei muito da aula, realmente não tem uma matéria específica sobre essa área no curso de engenharia elétrica. A gente constatou que isso é uma realidade, né? A gente passa muito por cima na maioria dos nossos cursos de graduação. Então, foi de grande utilidade saber mais sobre o assunto. Galera, a gente viu o tamanho das oportunidades, né? Que os professores que são atuantes no mercado, a gente trouxe caras aí, o Paulo, o Leandro, o doutor Ivo, são referências nas áreas, né? Não só na parte acadêmica, mas principalmente são os caras que estão atuando no mercado, né? Então, eles deixaram assim bem evidentes, né? Eu fiz um resumão do que eles falaram durante a semana. Eu destacaria alguns pontos altos, né? A evolução técnica, que é essencial para a gente estar atuando no mercado de forma efetiva, com alto rendimento, né? Então, a sua evolução técnica, ela tem sempre que estar galgando novos patamares, né? Você tem que ser um eterno estudante, né? A gente viu isso muito com o professor Paulo, com todos os professores, né? O professor Leandro evidenciou isso muito agora há pouco. Esse mercado da proteção, da energia fotovoltaica, da fotovoltaica não, perdão, da energia renovável, que também inclui a fotovoltaica, esse mercado também da automação, essa parte no geral, e os professores trouxeram dados, né, reais para a gente que, de fato, é um mercado que a crise parece que não chega, né? Então, um grande ponto alto que eu achei muito interessante foi que é um mercado sem crise. Desde que a gente esteja preparado, né, com conteúdo adequado para poder atender aquelas demandas, existe vaga para todo mundo. O professor Paulo deixou isso muito claro lá na CEL, né? Inclusive é a nossa apoiadora aqui dos equipamentos, dos relés de proteção que nós utilizamos nas nossas aulas. Os estagiários que entram lá são todos absorvidos pela própria CEL. Quando não tem vaga, são absorvidos por outras pessoas de fora. Então, isso é algo muito interessante que a gente vem percebendo. As oportunidades no Brasil, né, em relação ao mercado, e também as oportunidades no mundo. Então, o professor Ivo trouxe esses dados de forma muito direta para a gente, as oportunidades no mundo, né, que nós temos em relação a esse nosso trabalho, a nessa nossa profissão. Mas no final, galera, a gente viu um monte de conteúdo, a gente conseguiu abrir a nossa visão sobre o mercado. O foco dessa maratona
foi conhecer o mercado, entender mesmo quais eram as oportunidades, mas entender de fato quais eram as oportunidades, onde moravam as oportunidades, né? E trouxemos caras do mercado para validar isso para a gente, né? Mas no final das contas, apesar de a gente saber, a gente vai lá e adquirir um conhecimento, lá o que vai fazer diferença é a nossa atitude, galera. A gente pode elencar aqui, em relação à atitude, dois grupos, né? Dois grupos de pessoas. Existem dois tipos de grupos de pessoas. O grupo 1 é aquele que tem consciência e percepção do que se passa, né? Ele está vendo o que acontece, ele já descobriu, aliás, o que ele precisa fazer, como o mercado movimenta, como as coisas estão funcionando, mas ele tem medo da mudança, por ele ter medo da mudança, ele estagna, muitas das vezes ele paralisa, ou ele se sente incapaz, a pessoa ele fala, não, mas eu não tenho segurança de atuar na PSE, então ele se sente incapaz, né? E, fatidicamente, ele costuma deixar para depois. Esse é o grupo 1. Já o grupo 2, você vê até que o grupo 1 é pequenininho aqui, já o grupo 2 são de pessoas maiores, são pessoas mais evoluídas, né? O grupo 2 são pessoas que buscam conhecimento. Todos vocês que estão aqui já estão no grupo 2 por conta disso. Porque se você está aqui, se você participou dos 3 dias, ou ao vivo, ou vendo depois durante o dia, lá no seu trabalho, no intervalo da aula, no intervalo do trabalho, galera, eu assumo o risco, vocês estão no grupo 2. São as pessoas que reconhecem as oportunidades, né? Vocês viram aqui o tanto de oportunidade que foram passadas pelos professores. São pessoas que tomam uma atitude em direção a um objetivo que ela traça, um objetivo desejado, né? E, por fim, elas não deixam para depois, elas não procrastinam. Então, existem esses dois grupos de pessoas. E cada grupo desse, ele tem o seu efeito colateral, né? Ele tem, por exemplo, você já deve imaginar, né? Então, em qual grupo você está? Eu tenho um palpite. Você que está assistindo, você com certeza é o grupo dos disruptivos e não dos acomodados, porque você, só de estar aqui, como eu já falei, você já está na frente, você já está diferente, né? Então, galera, você engenheiro, eletricista de automação, você é tecnólogo, você já imaginou se tornar um especialista na área de proteção e sistemas elétricos e ter ali na sua caixa de ferramentas, né, além de todas as ferramentas que você adquiriu na sua graduação, no seu curso, na sua prática hoje do seu trabalho, do dia a dia, além disso, você vai ter nessa caixa de ferramentas todas as habilidades necessárias para poder atender a qualquer oportunidade dos setores que falamos na maratona. Sejam eles especificamente na PCE, sejam eles nas fontes renováveis de energia, sejam eles na automatização dos processos industriais. Como que seria para você? Não seria interessante? Olha, galera, a gente tem feito isso já há vários anos. Essa é a foto de uma das nossas formaturas, que foi ali no anfiteatro do Espaço CDL. Essa galera toda aí formou conosco em 2018, se eu não me engano. Essa foi uma das formaturas. E a gente tem feito isso ao longo da nossa jornada de trabalho aqui com esse pessoal. Aqui são nossas turmas de PSE, realizadas aqui na nossa matriz em Cuiabá, né? Então, uma turma maior, uma turma menor, mas você vê as aulas práticas, as aulas teóricas, sempre as aulas muito dinâmicas e sempre com esse viés prático, porque não adianta a gente teorizar, a teoria é essencial, é extremamente importante, mas aliado à teoria, nós fazemos aplicação prática, né? Aqui nós buscamos a parceria com a CEL, que é uma das maiores empresas do mundo na área de proteção de relés, aulas lá numa subestação, né? Aulas práticas. Então, e é por isso, galera, que eu quero apresentar para vocês, e é uma grande satisfação ter a oportunidade de apresentar para vocês a nossa pós-graduação em proteção e sistemas elétricos, né? Todos esses temas que vocês viram aí, elas fazem parte de um programa extenso que compõe a pós-graduação em proteção em sistemas elétricos. Fica aí que eu quero te mostrar um pouquinho do conteúdo, né? Como que ela funciona? São 24 módulos, nós temos aulas online e com acesso vitalício e aulas ao vivo. Por que nós temos aulas online e aulas ao vivo? Porque a aula online, ela complementa ao vivo, é um pouco diferente. Então, nós temos aula online porque se você pode assistir na hora que você puder, é claro que tem um prazo para assistir, para a gente poder ir para a aula ao vivo.
né? Então, você tem aula online e o melhor, você pode consultar essa aula. Você imagine que você estude conosco e você se formou, você tem uma dúvida, você, cara, eu vi essa aula lá, você pode ir lá, porque o acesso é vitalício do seu curso. Ele não fica aberto ali um ano depois que você terminou, ou 2 anos e aí fecha. Não, ele é um acesso vitalício, então é um material de consulta para você, todos os PDFs, todas as apostilas, todos os vídeos. Então é bacana porque você tira a dúvida durante o seu curso e depois dele, serve como material de consulta para você. E as aulas ao vivo, presenciais ou não, elas funcionam para você ter a troca com o professor, para você perguntar, para você tirar dúvida, para você ter a troca com os seus colegas de sala de aula. O que nós percebemos aqui nas nossas 3 turmas que nós estamos em andamento do curso de PSE é que os integrantes da sala eles contribuem para o crescimento uns dos outros tão quanto o professor. Os integrantes das salas são caras ativos, são caras do mercado que trocam experiências, que trocam figurinhas, que conversam sobre problemas. Cara, eu tô com um problema assim, diversas vezes na hora do recreio ali, do intervalo das aulas, eu chegava e vi uma rodinha. Cara, eu tô com esse tal problema, os caras estavam lá, 3, 4 pessoas pensando em como resolver esse problema, né? Então, a aula ao vivo, ela funciona para isso. Então, a aula online, ela complementa a aula ao vivo. E nós temos também a mentoria de aplicação. O que é a mentoria de aplicação? A mentoria de aplicação é a disponibilidade do professor, para ele te atender na sua dúvida. É uma dúvida específica, é um caso, é uma situação real lá que você tem dúvida. Você pode contactar qualquer professor a qualquer momento que ele vai te ajudar com o seu problema. Você está com um problema X lá na subestação, o professor ele vai te atender e ele vai resolver, porque você é um membro do país, você é um aluno do nosso curso, né? E um grupo exclusivo para networking. Então, esse grupo que não faz parte só da sua turma, é um grupo que faz parte de todas as turmas. Então, isso enriquece muito, é um grupo vivo, em que as pessoas trocam muitas figurinhas e as pessoas conseguem contribuir umas com as outras, né? Então, quem pode participar dessa pós-graduação? Qualquer engenheiro ou atuante com nível superior da área, né? Ou que esteja concluindo ali no finalzinho da sua faculdade, você também já pode entrar como aluno especial desse programa de pós-graduação. E para quem que é esse curso? É para quem almeja adquirir habilidades essenciais para aproveitar aquelas oportunidades que nós já falamos a semana toda, e principalmente quem quer ter segurança para executar os seus trabalhos. Nós temos muitos alunos que chegam aqui para nós, para se matricular nas nossas turmas atuais e falam, cara, eu quero ter segurança, eu fui fazer um trabalho lá, eu quero ter segurança em poder fazer um projeto e ter certeza que tá bom, então eu preciso estar aqui, fazer essa especialização para eu ter segurança, porque, aliás, muito dinheiro envolvido depende de mim, muitas pessoas, vida de pessoas dependem de mim. Então, serve também para quem quer ter essa segurança que está faltando aí, caso você sinta essa insegurança, né? Então, na pós, você vai ter acesso a conteúdo prático, como eu já falei, com aplicação imediata. É a aplicação que você tem uma aula hoje, na semana seguinte você já tem condições de aplicar ali no seu trabalho. Então, não é algo estritamente teórico, sem esse viés de aplicação, né? Mentoria e suporte, como eu já falei, o suporte não só dos conteúdos das aulas, mas o suporte de dificuldade de acesso, ou questão financeira, questão acadêmica, não importa. Você tem um suporte ali quase que 24/7, né? Eu, pessoalmente, faço parte desse suporte, eu gosto muito de estar junto dos alunos, de estar conversando, de estar conhecendo pessoalmente cada um, a vida de cada um, então eu acho isso muito bacana, eu prezo muito por isso. É uma comunidade exclusiva no WhatsApp, né? É uma comunidade que só entra os membros do Paenge, né? E isso é muito legal, galera. Os materiais, palestras e conteúdos exclusivos para membros do Paenge. Por exemplo, nós temos a turma de 2018, na turma 2020, que está tendo uma aula de componentes simétricas.
a gente vai e libera o acesso para a turma 2018. Ó, tá rolando, galera, tá rolando uma aula ao vivo de componentes simétricas, ou estava rolando uma aula ao vivo em maio, agora aconteceu proteção de geradores. A gente disponibiliza, é uma aula que está mais atualizada do que a que eles tiveram em 2018, a gente disponibiliza e certifica esses caras novamente daquela aula. Então, esses conteúdos exclusivos para os membros do Paeng, ele funciona meio que de uma forma vitalícia também, né? Porque se você entra agora e você termina lá em 2022, até as turmas ad eterno que acontecerem, você vai ter acesso a todos os conteúdos, galera. Isso é uma realidade na nossa empresa. Vamos lá, vamos abrir agora, né? Nós separamos esse curso em várias sub-áreas, né? Nós temos ali, primeiramente, o embasamento teórico, que vem a parte ali que vai te preparar, vai revisar vários conceitos que você já conhece, ou se você não conhece tão profundamente, você vai conhecer agora, você vai aprofundar, que é a introdução de sistemas elétricos de potência, as componentes simétricas e cálculo de curto-circuito em sistemas elétricos de potência, tá? Aí a parte de equipamentos, filosofia de proteção, especificações de transformadores e instrumentos, análise sistêmica, estudo de estabilidade do sistema e transitórios eletromagnéticos 1 e 2, estudos e análises para planejamentos e despacho do sistema elétrico, a parte de geração, introdução de máquinas elétricas, proteção de geradores, que até eu estava falando para vocês, teve agora em maio, inclusive foi com o professor Paulo Lima, uma aula ao vivo muito bacana. Na parte de geração, introdução à proteção em sistemas de geração distribuída, fontes renováveis de energia, que a gente teve com o professor Ivo, a parte de transmissão, proteção de transformadores, proteção de linhas de transmissão 1 e 2, proteção de barras e banco de capacitores, parte de distribuição, proteção de sistemas de distribuição 1 e 2. Cada tema desse, galera, a gente vai estudar durante um mês. Quando você vê ali proteção de sistema de distribuição 1 e 2, um mês a gente vê o 1, outro mês a gente vê o 2. Então, ele é dividido, porque é muito extenso o conteúdo, né? Análise prática, elaboração de estudos de proteção para subestações de média e alta tensão e interpretações de oscilografias. A gente está tendo essa aula esse mês para a turma de 2018, eles estão concluindo o curso agora. E alguns módulos, módulo extra, né? Que não faz parte necessariamente do escopo da PSE, mas é que a gente agrega, porque realmente vai gerar valor para esse profissional, que é introdução à automação, aqui módulos extras, introdução à automação de subestações 1 e 2, introdução em prática da norma 61850. E a parte acadêmica, né? Porque quando você está lá no finalzinho, você vai elaborar um artigo científico. Então, você tem lá a aula de metodologia da pesquisa científica e a orientação e elaboração do seu artigo. E por aí nós avançamos. Agora, o nosso time de treinadores. Nós temos aqui o professor Paulo Lima, vocês já conhecem ele abriu a nossa maratona, ele deu a largada na nossa maratona. Ele tem a formação dele pela Universidade Federal de Itajubá, e hoje ele é coordenador técnico da Schweitzer, da CEL, daqui da nossa parceirinha aqui, ó. E ele é professor da Universidade CEL. A Universidade CEL, ela tem uns cursos internos dela lá, exclusivos dela, e ele também é um dos professores de lá. O professor Giovanni Zaparoli, ele é também de Itajubá, e ele é coordenador hoje ele era aqui da Energisa e ele foi para Enel, no Rio de Janeiro. Então, ele é residente no Rio de Janeiro lá e atua como coordenador de planejamento na Enel. Professor Ivo, nosso professor queridão Ivo, ele é formado pela Engenharia Elétrica na UFMT e ele tem um doutorado, né, em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Unicamp. E ele é presidente da SBPE, a Sociedade Brasileira de Planejamento Energético. Galera, tudo que chega de novo vai chegar aqui primeiro para a gente. A Schweitzer, a SBPE são instituições, são empresas que são muito antenadas no movimento de mudanças, no movimento tecnológico, né, do nosso setor. A professora Edna Mendes é a nossa coordenadora acadêmica, então ela é pedagoga pela Universidade de Cuiabá, ela é especialista em docência, gestão escolar e ela é mestranda em educação. Então, essa parte pedagógica é necessária para o nosso curso, não é uma parte específica, tecnicamente falando, mas é uma parte necessária para o nosso curso e ela que vai ajudar a gente ali na elaboração do artigo final, tá? Professor Alessandrinho, para os íntimos, ele é graduado em Engenharia Elétrica pela UFMT, pela nossa Federal do Mato Grosso, e ele é o coordenador hoje de proteção da Energisa Mato Grosso. É um cara referência aqui no nosso estado, quando o assunto é proteção
de sistemas elétricos, né? O Vinícius Padotto também é da Energisa Mato Grosso, também é da Universidade Federal de Itajubá. Compõe o nosso time também. Temos aqui o nosso professor Leandrão, acabou de dar aula para a gente. Ele é graduado pela UFMT e ele tem um mestrado em Sistemas Elétricos de Potência pela USP São Carlos. E ele é engenheiro de proteção aqui da Energisa de Mato Grosso. Professor Natanael Rodrigues, aqui no meio, também é engenheiro de proteção da Energisa e graduado pela UFMT, em Engenharia Elétrica. E o professor Felipe Melcher, que ele é graduado em Engenharia Elétrica pela PUC de Campinas, com ênfase em sistemas elétricos, e ele é também lá, junto, coleguinha do professor Paulo Lima, ele é engenheiro de aplicação na Schweitzer, na CEL, e professor também da Universidade CEL. Fechando o nosso time de treinadores, nós temos o professor Remi Amorim, que é o nosso coordenador técnico dessa pós. Ele idealizou o tema dessa pós, então ele dá o peso técnico, essa responsabilidade técnica sobre todos os temas, sobre todos esses professores que estão aqui. É ele quem garante essa qualidade. Ele é graduado pela UFMT, ele tem um mestrado em sistemas elétricos de potência, em sistemas elétricos de potência pela USP São Carlos também, e atualmente ele é engenheiro de proteção da Energisa Mato Grosso e é o nosso coordenador técnico da pós em PSE. Tá. Opa, voltei muito, passei muito rápido. Galera, quanto custa esse curso? Vamos lá. O preço do curso é 24 vezes de R$ 712, ou se você somar esses 24 meses, R$ 17.088. Mas calma, se estiver sentado, continua sentado, estiver em pé, senta. Não se preocupa. No nosso programa, a nossa empresa se chama Programa de Aceleração de Arquitetos e Engenheiros. Nesse programa, nós temos ele compõe, nós entendemos que o engenheiro ele precisa de habilidades, além das habilidades técnicas, ele precisa de ter aquisição de novo idioma, do inglês, né? Para a nossa área de atuação, ele precisa ter a fluência no inglês, né? Para poder lidar até com os equipamentos, para poder lidar com fornecedores. Então, a gente formulou um curso específico de inglês para engenheiros. E o MBA, Projeto e Gestão BIM, né? Porque a gente entende também que a plataforma BIM, como ela veio para ficar e ela vai ser a nova tecnologia, já é, né? A nova tecnologia habilitadora da área. Então, nós vamos dar mais essa ferramenta para você colocar na sua caixinha de ferramentas. Então, apesar de que a gente não usa tanto o BIM diretamente, né, na nossa atuação na PSE, mas nas partes acessórias, o BIM ele se torna muito importante para a gente poder atuar. E é mais uma ferramenta, se pinta uma outra oportunidade, você tem essa habilidade. O importante é que essa habilidade esteja pronta, adquirida em você. O total, galera, fica R$ 1.460 mensal. Só que a gente não vai fazer esse valor. Para a galera da maratona, o preço é 24 vezes de R$ 498. Só, galera. Só não, é um investimento bacana, né? E o inglês para engenheiros, ele vai de bônus para vocês. São 2 anos de inglês. São 2 níveis de inglês. São 2 anos de inglês específico para engenheiros, ou seja, é um inglês que você vai aprender e já começa a aplicar rapidamente, porque é um inglês, não é um inglês generalista, é um inglês focado para a sua área, diferente das escolas que a gente encontra convencionalmente aí no mercado, né? E o MBA Projeto de Gestão BIM também vai de bônus para você. Então, galera, é um curso, um programa feito para te acelerar. É o nosso programa de aceleração de arquitetos e engenheiros. Ele é feito para te acelerar, vai te dar um peso técnico enorme para você poder aproveitar as oportunidades da PSE, vai te dar um peso técnico também na área de BIM, o que é muito importante para a era que a gente vive, e vai te dar a aquisição de uma nova língua, do inglês, tão aclamado, tão esperado por nós. Dessa vez você vai falar inglês. Então, 1.460 e 40, não. 498, sim. Então, você vai fazer esses 3 cursos por R$ 498 mensais. Então, e no final do programa, o que você vai ter? Você vai ter um certificado de pós-graduação em PSE, você vai ter feito a aquisição de um idioma, que é o inglês para os engenheiros, e vai ter um certificado disso também, e você vai ter
um outro certificado de pós-graduação, que é o MBA em Projeto e Gestão BIM. Né? Galera, eu sei que a gente vive um momento bem delicado de pandemia, em que a gente teve que redimensionar a nossa vida, e R$ 498 é um investimento considerado? Sim, a gente sabe disso. Né? Mas eu queria trazer você à reflexão e te perguntar quais hábitos, queria que você refletisse, né? Quais hábitos você deixou de ter na pandemia, né? E o quanto isso significou em economia de dinheiro para você. Por exemplo, viagens, restaurantes, a gente não pode mais, né, ir normalmente no restaurante, barzinhos, né? Quanto você começou a economizar para não indo mais em barzinhos, em baladas, cinema, combustível. Eu, pessoalmente, eu fiz uma economia de combustível nos primeiros meses de 40%, porque eu não precisava sair de casa, estava trabalhando só em casa, ia raramente para o escritório, não podia sair, né? Então, faz esse cálculo, o quanto de economia em dinheiro mesmo, em números você fez, mudando os seus hábitos que você teve que mudar com a chegada da pandemia. E põe isso na ponta do lápis e vê como que funciona esse custo para esse investimento. Porque agora eu te pergunto diretamente, quanto custa dar um salto na sua carreira? Vocês viram o tamanho do salto que é com as oportunidades que os nossos professores apresentaram para vocês. Quanto vale o investimento para você estar preparado para todas as oportunidades que surgiram? Essa sua caixa de ferramentas ela tem que estar cheia, com ferramenta de primeira qualidade. Porque assim que vem a oportunidade, você saca aquela ferramenta e usa nesse momento. Né, galera? Pessoal, essa oferta, né? Eu vou voltar lá na oferta para vocês darem uma olhada. Aqui. Essa oferta, pessoal, ela vai valer somente para essa semana, para a galera da maratona. Então, você tem a oportunidade agora de clicar no link aí e lá no quiz você pode selecionar o seu interesse em se matricular. Eu sei que é uma decisão que tem que ser tomada com muita paciência, com muito planejamento, né? Mas, assim, como as vagas elas são limitadas e é um descontão especial para a galera da maratona, eu peço a você que, na hora de responder o quiz, você marque lá o seu interesse em realizar a pós, porque aí eu, pessoalmente, vou te ligar para a gente poder conversar, tá bom? Além de tudo, galera, esse valor você não paga ele agora, quando você tem 30 dias para começar a pagar. Então, eu estou pessoalmente tentando viabilizar a sua participação, porque eu quero que esse grupo cresça, esteja conosco no nosso curso. É claro que eu sou uma empresa, eu viso lucro também, mas o que eu mais viso, galera, é gerar uma comunidade tão forte de engenheiros fazendo a diferença no nosso país, que o nosso país como um todo vai evoluir. E isso é nítido. Quando a engenharia melhora, quando a tecnologia melhora, vocês viram lá nas palavras do Dr. Ivo, tudo melhora, tudo evolui. Então, esse preço de R$ 498,40, hoje é uma quarta-feira, ele vai estar válido somente até sexta-feira. Eu preciso que você responda esse quiz agora e eu vou te ligar amanhã para a gente poder conversar e poder fazer a sua matrícula. Tá bom, galera? Eu só tenho mais um recadinho para o nosso certificado e para você receber o seu presente de hoje, eu vou pedir um favor. Vou pedir que você entre lá no Instagram, Paenge 4.0, nos siga, primeiramente, e responda lá nos stories uma perguntinha. A perguntinha é a seguinte: quais temas você quer ver na próxima maratona? A próxima maratona, pessoal, ela vai acontecer no dia 22, 23 e 24 de junho, já esse mês, a próxima maratona. Mesma coisa, nesse modelo. Então, não sai do grupo. Se você está lá no grupo do WhatsApp, não sai, continua lá, porque nós vamos mandar todos os conteúdos por lá também. Então, a próxima maratona vai acontecer nessa data que eu te falei, de 22 a 24 de junho, e eu quero saber quais temas você quer ouvir falar nessa maratona, tá bom? Então, galera, entra lá, responde a perguntinha. Quando você responder a perguntinha, eu vou mandar lá no seu Instagram o presente de hoje, tá bom? Que é sempre um material muito bacana que a gente prepara para vocês. Pessoal, muito obrigado pela participação. Fiquem com Deus. É uma grande satisfação para a gente, uma grande alegria
poder ter a sua presença aqui. Se você estiver vendo isso depois de gravado, entre em contato com a gente que vai ser um prazer te atender. Tá bom, galera? Fiquem com Deus. Novamente, um abraço. Bora acelerar.